Quando eu entrei no cinema pra assistir a Odisseia, eu esperava ver um épico do Christopher Nolan. Eu esperava batalhas gigantescas, monstros mitológicos, tempestades e a clássica jornada de um herói tentando voltar pra casa. Mas eu saí da sala pensando em outra coisa, porque no fundo, a Odisseia não é só sobre monstros. Na verdade, esse filme do Nolan é bem diferente disso, na verdade. É sobre culpa, é sobre um homem que venceu a guerra e descobriu que algumas vitórias destroem tudo ao redor dele, e talvez seja por isso que esse filme me atingiu de um jeito tão estranho. Quanto mais eu pensava nele depois da sessão, mais eu percebia que a viagem de Odisseu não era apenas uma travessia pelo mar, era uma travessia pela própria consciência. E foi aí que eu entendi a frase que ficou martelando na minha cabeça desde que os créditos subiram. A Odisseia não é sobre voltar pra casa. O que mais me surpreendeu na visão do Nolan foi a forma como ele trata o cavalo de Troia. Na maioria das adaptações, ele é apresentado como o símbolo máximo da inteligência de Odisseu. A ideia genial que venceu uma guerra impossível. Mas aqui, Nolan fez uma pergunta muito mais desconfortável. E se aquela ideia genial tivesse inaugurado um mundo pior? Existe uma cena, perto do final, em que Odisseu, ainda disfarçado de mendigo, conversa com Penélope. E esse diálogo muda completamente o sentido da história até aqui no filme. Ele começa dizendo: eu vi 10 anos de raiva jorrando em uma única noite. Essa frase aqui me destruiu, porque até então eu pensava, bom, vocês venceram a guerra, porque ele tá tão quebrado assim? Mas naquele momento fica claro que o trauma dele não vem apesar da vitória, ele vem por causa dela. Odisseu percebe que quando os gregos saíram da barriga do cavalo e abriram os portões de Troia, não estavam apenas conquistando uma cidade, estavam rompendo algo sagrado entre os povos. E então vem a frase que pra mim é o coração filosófico do filme: queimar as muralhas de Troia era queimar o mundo inteiro. Isso é muito mais profundo do que parece. Ele não tá falando só de pedra, fogo e destruição ali, óbvio. Ele está dizendo que aquela noite destruiu a própria ideia de civilização. E é impossível não lembrar do filme anterior do Nolan, que é o Oppenheimer, pois nos dois filmes Nolan parece obcecado por essa mesma ideia. Um homem cria algo brilhante, e esse algo muda o mundo para sempre, e o criador passa o resto da vida assombrado pelas consequências da própria inteligência. O cavalo de Troia é, para Odisseu, o equivalente moral da bomba atômica, e a revelação final torna tudo ainda mais pesado. Durante o filme inteiro, ouvimos histórias sobre o temido povo no mar, saqueadores misteriosos espalhando caos pelas costas da Grécia. Só que no final, Odisseu percebe uma verdade devastadora, e que inclusive me surpreendeu muito no final do filme. O povo do mar era ele, eram seus homens. O monstro que ele temia, e que a gente vê vários personagens do filme temendo, já estava viajando com ele mesmo desde Troia. E isso transforma toda a jornada. A partir desse momento, Odisseu deixa de ser apenas um herói tentando voltar para casa. Ele passa a ser um homem tentando descobrir se ainda merece voltar. Outro momento que ficou grudado na minha cabeça foi a sequência da ilha de Circe. E o interessante é que Nolan muda completamente o sentido tradicional dessa parte da história. No poema de Homero, Circe é sedutora, encantadora, quase uma figura ali de tentação. Já no filme, ela parece mais uma espécie de bruxa solitária, fria e até meio que assustadora. Meio que assustadora não, na verdade eu fiquei bem tenso e com medo dessa cena dos porcos. Meu Deus do céu, Nolan, pra que fazer isso, cara? A transformação, justamente, dos homens em porcos é tratada quase como um body horror. É grotesca, dolorosa, mas o detalhe que realmente me pegou foi quando ela desfaz o feitiço e começa a dizer: voltem aos seus disfarces. Cara, isso pra mim muda muita coisa, porque ela não diz tipo voltem a ser homens, ela diz voltem aos seus disfarces. Ou seja, a cena sugere algo muito mais perturbador. Talvez aqueles homens nunca tenham deixado de ser porcos. A magia de Circe não cria monstros, ela apenas revela aquilo que já existia dentro deles. E isso inclusive explica os outros animais espalhados ali pela ilha, né? Como o leão, o cervo que o Odisseu matou e as criaturas estranhas que vivem ao redor dela ali. Todos podem ser ecos de pessoas consumidas pela própria natureza. E aí entra um dos temas mais fortes do filme. Odisseu sabe quem aqueles homens deles são. Ele viu o que eles fizeram em Troia. Mesmo assim, ele continua tentando salvá-los. Isso me fez pensar numa coisa muito humana. Às vezes, tentamos carregar gente que já se está destruindo há muito tempo. E talvez a tragédia de Odisseu seja justamente essa. Ele é o único homem do navio que ainda acredita que seus companheiros podem voltar a ser algo melhor do que eles se tornaram. Existe uma contradição fascinante em Odisseu. Ele é um homem de fé, como a gente percebe no filme, por exemplo. Ele respeita os deuses, escuta Atena, tenta interpretar os sinais divinos, mas, ao mesmo tempo, ele nunca consegue abandonar completamente a necessidade de controlar o resultado. Atena deixa claro várias vezes que apenas ele está destinado a voltar vivo para Ítaca. Os outros homens já estavam condenados, basicamente. Mesmo assim, Odisseu insiste em lutar contra esse destino. E isso fica muito evidente na cena do gado de Apolo. Ele avisa seus homens
suplica para que não toque nos animais sagrados do deus e eles desobedecem. Naquele momento percebemos algo importante. Odisseu não está lutando apenas contra monstros ou as tempestades ou tudo que ele enfrenta nessa jornada. Ele está lutando contra a incapacidade humana de evitar a própria ruína. Existe até uma cena em que ele reclama com Atena que os deuses nunca são diretos em seus sinais. E isso é interessante porque revela uma verdade muito humana. Mesmo quando sabemos o que vai acontecer, continuamos tentando negociar com o inevitável. Odisseu acredita nos deuses, mas ainda acredita demais em si mesmo. Ele é um estrategista, um homem que venceu Troia, calculando cada movimento, e talvez por isso seja tão difícil para ele aceitar uma verdade simples. Existem coisas que inteligência nenhuma consegue controlar totalmente. Depois de perder todos os seus homens, Odisseu chega ao ponto mais baixo da jornada. Não existe mais exército, não existe mais glória, não existe mais estratégia, resta apenas um homem quebrado diante do mar. E é nesse momento que Calypso diz algo que, pra mim, resume o filme inteiro. Você é um homem que precisa controlar o próprio destino. Essa fala pra mim é devastadora, porque ela identifica exatamente quem Odisseu sempre foi. O homem do cavalo de Troia, o homem que vence porque calcula tudo, o homem que acredita que sempre existe uma solução inteligente pra qualquer problema. Mas o mar de Poseidon é o oposto disso. Ele é imprevisível, caótico, infinito, e Nolan faz uma mudança brilhante em relação ao texto de Homero. No poema original, Odisseu constrói uma jangada sólida para sair dali da ilha de Calypso. No filme, ela parece frágil, quase improvisada, é basicamente um monte de tábua junto, assim, amarrado. E isso funciona como uma metáfora visual perfeita. Pela primeira vez, Odisseu não está tentando dominar o mundo, ele está aceitando a própria pequenez diante dele. Calypso, então, continua mais ou menos no seu monólogo. Desista da luta, desista do controle e viva. É um salto de fé que você ainda não deu. E aí eu senti aquele momento bater de verdade no cinema. Porque aquilo não era mais só sobre o Odisseu. Era sobre qualquer pessoa que passa anos tentando, por exemplo, planejar tudo, controlar tudo, prever tudo, até perceber que algumas tempestades simplesmente não podem ser vencidas pela razão. Quando Odisseu entra naquela jangada e se lança ao mar, ele finalmente abandona o personagem que carregou por 20 anos. O grande rei de Ítaca, o estrategista implacável, o homem que sempre precisava ter uma resposta. E é justamente quando ele abre mão do controle que o destino finalmente o conduz para casa. Talvez essa seja a maior ironia do filme. Odisseu só consegue voltar quando para de tentar controlar o retorno dele. Depois de tudo isso, a Odisseia finalmente entrega um momento que esperamos desde o início, o retorno a Ítaca. Mas o Nolan faz algo brilhante aqui. Quando Odisseu pisa novamente em sua terra, a sensação não é de triunfo, não há celebração grandiosa, não há um herói retornando para receber aplausos. Existe apenas um homem cansado voltando para um lugar que ele temia não merecer rever. E então vem a famosa cena do teste do arco. Para mim, essa cena não funciona apenas como uma prova de força, ela funciona como um julgamento espiritual. Durante 20 anos, Odisseu foi reduzido a muitas coisas: guerreiro, náufrago, assassino, mentiroso, mendigo. O arco é o único objeto que ainda reconhece quem ele é. Claro, além do cachorro dele, o Argus, que inclusive, que cena foda. Todos os pretendentes, eles querem a coroa, obviamente. E nenhum deles consegue sequer tensionar a arma, porque governar Ítaca nunca foi apenas sentar em um trono, era carregar o peso da jornada que formou Odisseu. E o reencontro com Penélope é ainda mais bonito justamente porque o filme evita transformá-lo num simples final romântico. Ela não reencontra o homem que partiu para Troia, ela reencontra o homem que sobreviveu ao que aconteceu em Troia. Dois seres humanos moldados por 20 anos de ausência. Mas o detalhe que fecha tudo é o que acontece depois. Odisseu entrega a coroa para Telêmaco, seu filho, e isso é fundamental, pois o homem que passou o filme inteiro tentando preservar seus homens, seu reino, sua identidade, seu controle sobre o destino, finalmente aprende a deixar ir. O antigo Odisseu precisava continuar sendo indispensável. O homem que voltou do mar entende que amar algo também significa permitir que ele continue sem você. Então chegamos ao último plano, Odisseu e Penélope navegando em direção ao sol poente. A primeira vez que ouvimos essa ideia, ela parece apenas um sonho romântico de Penélope antes da guerra, dizendo para eles fugirem e caçar o sol. Mas no final percebemos que Nolan estava plantando o verdadeiro destino de Odisseu desde o início. Na mitologia e na literatura, o ocidente, onde o sol se põe, representa o desconhecido, o descanso, o fim da jornada e, simbolicamente, a própria mortalidade. Quando o navio desaparece em direção à noite, Odisseu não está indo conquistar um novo reino, ele está aceitando aquilo que Calypso tentou ensinar. A paz só chega quando abandonamos a necessidade de controlar o destino. Ítaca não era o fim da viagem. Ítaca era apenas o lugar necessário para que ele pudesse, enfim, partir em paz. No final das contas, eu acho que a Odisseia não é sobre voltar para casa, é sobre um homem que precisou atravessar monstros, enfrentar a ira de deuses, guerras, culpa e tempestades para aprender 4 coisas, que seriam que algumas culpas nunca desaparecem, que nem todo mundo pode ser salvo, que o controle é uma ilusão muito mais frágil do que imaginamos e que existe uma sabedoria enorme em saber a hora de deixar de ser rei, entre aspas. Troia ensinou a Odisseu o poder destrutivo da própria inteligência. Circe revelou a brutalidade escondida dentro dos homens. Calypso ensinou a humildade diante do destino. E Ítaca ensinou algo ainda mais difícil: saber a hora de soltar o arco, entregar a coroa e navegar em direção ao desconhecido. Quando o navio
desaparece no Sol Point, nós estamos vendo o início de uma nova aventura. Estamos vendo o momento em que Odisseu finalmente encontra aquilo que procurou durante 20 anos. Não um trono, não uma vitória, não uma recompensa, mas paz. Talvez seja por isso que esse filme ficou comigo depois que saí do cinema. Porque no fundo, todos nós estamos navegando em direção à nossa própria Ítaca. E a pergunta mais importante talvez não seja será que vamos chegar? Mas sim, quem seremos quando finalmente chegarmos?